Olá, graça e paz, bom dia. Finalmente estamos aqui depois de alguns probleminhas aí de instabilidade na internet. Estamos aqui para participarmos juntos do nosso penúltimo dia nessa jornada. Pessoal, graça e paz. Eu estou falando, a internet hoje não está me ajudando não. Mas vamos lá. Desculpa aí se deu algum corte para você, tá? É que teve uma queda súbita. Bom dia, Cláudia, irmã Val, Valquíria, né? Maria da Penha, Maria José. E coisa boa, que bom ter vocês aqui. Bom, pessoal, para você que está assistindo aí uma gravação, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Mas saiba que desde o primeiro dia, isso aqui é fruto de lives que são feitas, né? Então eu conto aqui com o momento, sem edição, sem corte, sem nada. E aí às vezes acontece isso, né? A internet dá uma oscilada, capta algum som que eu estou aqui no meu escritório, na minha casa, capta algum som inesperado e alguma interferência, mas esquece tudo isso. Eu quero ser o mais natural possível com você aqui, compartilhando a palavra de Deus, dentro daquilo que a gente aprende e gosta de compartilhar. A palavra de Deus é minha paixão, né? A palavra de Deus é meu maior tesouro e eu gosto de compartilhar as coisas boas com quem também pensam como eu. Então, muito obrigado por você estar aqui. Um abraço aí a Ana Paula Batista, nossa irmã Flaviane, lá de Portugal. E tem mais pessoas aí ao vivo. Então, repetindo aqui, se você está assistindo uma gravação, ok, mas saiba que é fruto de uma live, sem cortes, sem edições, sem nada. Do jeito que tá, vai ficar e é de presente para você. Hoje nós estamos aqui no 30º dia, né? 31 dias aprendendo prosperidade com Salomão em Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Nós estamos hoje no 30º dia, ou seja, no capítulo número 30 de Provérbios. E aí o que acontece? A gente já percebeu ao longo de todos esses dias aqui, de todos esses capítulos desse livro tremendo que é Provérbios, provérbios que são palavras de sabedoria de um homem sábio, de um homem experiente, de um servo de Deus, que foi Salomão, um homem que recebeu de Deus sabedoria, que você sabe, inteligência todo ser humano tem, sabedoria quem dá é Deus, e conhecimento a gente corre atrás. Então a sabedoria que ele recebeu de Deus, que diz respeito à sabedoria para a vida, a sabedoria para a prática da vida, né, para o cotidiano. O livro de Provérbios é um amontoado de conselhos práticos para uma vida sábia, né, para uma vida de alguém que teme a Deus acima de tudo e que obedece os seus princípios para aproveitar o que a vida tem de melhor dentro do temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Então é o seguinte, estamos no capítulo 30 e já temos visto que sabedoria, à luz da Bíblia, é a base para que tudo seja sobre ela construído. A prosperidade é uma delas. A verdadeira prosperidade, ela envolve recurso financeiro? Claro, mas ela é pautada também em princípios, em valores, honestidade, inteligência, esforço, resiliência, domínio próprio, palavras de fé, controle das emoções, dos pensamentos, planejamento de ações. Bom, isso tudo a gente já falou. Investimento, né, pensar no futuro, a famosa tríade, né, que é o ciclo da riqueza, que é ganhar, guardar e investir, né? Isso tudo diz respeito à prosperidade. Ah, não é só ter muito dinheiro, não, tem muita gente que é tão pobre, mas tão pobre que tudo que elas têm é dinheiro. Só tem dinheiro, não tem mais nada. E aí a vida fica sem propósito, fica sem sentido, e as pessoas começam a fazer um monte de extravagância, um monte de burrada, porque tem muito dinheiro e não consegue ser bênção para ninguém, construir um legado,
não consegue agradecer a Deus, não consegue reconhecer nem a existência de Deus, bate no bolso como se o seu Deus fosse o seu dinheiro, e aí ele está servindo a Mamon, porque mesmo quando ele pensa que não existe nenhum ser superior, que coisa nenhuma, que isso tudo é o aqui e agora, ignorando ao Deus dos céus, eles acabam servindo a outros deuses. Mamon, deus da riqueza, que tem usurpado a inteligência de homens que poderiam estar usando o seu dinheiro para transbordar na vida de outros, para investir na pregação do evangelho, para poder ser bênção e aproveitar o melhor da vida, acabam perdendo o rumo, acabam perdendo consciência, cauterizando a consciência, acabam vivendo uma vida sem propósito e cheia de burrada, cheia de atitudes erradas, né? Então, a prosperidade bíblica, ela é pautada na sabedoria da palavra de Deus, e sábio Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você traçar comigo aqui toda a estrutura, é temor de Deus, que atrai e nos concede sabedoria, e sobre a sabedoria começamos a viver uma vida de prosperidade. Então não existe, biblicamente falando, não existe prosperidade verdadeira sem sabedoria que vem de Deus, do temor de Deus. Então, temor de Deus, sabedoria, prosperidade. É esse o caminho. O resto é dinheiro e só dinheiro. Bom dia, Lúcia Helena. Oh, que bênção. A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Então é isso, estamos aqui no capítulo 30, tá? No nosso penúltimo dia. Lembrando que esses vídeos amanhã eu vou estar apresentando para vocês, tá? Uma playlist e uma surpresa muito legal que eu acredito que vocês vão gostar, tá bom? Bom, para mim, lendo todo o capítulo 30, relendo, é um capítulo cheio de sabedoria mesmo. Salomão aqui, ele faz comparativos assim de princípios vitais com elementos da natureza o tempo todo. Quer ver? Eu vou pegar para vocês aqui um exemplo, pelo menos. Lá nos versos 18 e 19, ele faz um trocadilho muito bacana. Ele diz: há 3 coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. Então ele diz que 3 coisas maravilham, a quarta eu não conheço. Do 21 ao 23 ele fala mais coisas. Olha, por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar: pelo servo quando reina, pelo tolo quando anda farto de pão, pela mulher aborrecida quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Vai mais uma para vocês. Nos versículos 24 a 28, segura aí, ó. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. E aí ele vai dizer: a primeira, as formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil, e contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos se repartem. E a aranha, que se apanha com as mãos, mas está nos passos do palácio dos reis. Então Salomão, no capítulo 30, ele faz um monte de comparações, né, com elementos da natureza, com animais, com coisas, falando de princípios que realmente norteiam nossa vida e são importantes serem observados. Ele, na linguagem dos jovens, ele brinca de ser sábio aqui, no capítulo 30 de Provérbios. Então, vamos à nossa chave de prosperidade? Eu encontro uma chave
de sabedoria e de prosperidade no capítulo 30. Eu quero compartilhar com você. Isso está do versículo 7 ao versículo 9. Escuta só. Duas coisas te pedi. Ele como que falando para Deus, né? Duas coisas te pedi. Não me negues antes que eu morra. A primeira, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. É a primeira coisa que ele pede a Deus. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Só aqui a gente já linka com a prosperidade bíblica, porque vaidade é dar valor excessivo a coisas que são passageiras. E quanta gente valorizando o supérfluo e não dando valor àquilo que realmente deveria ser dado. Já falamos sobre isso num dos primeiros vídeos dessa jornada. E ele também fala da língua mentirosa, né? Da falta de honestidade, de transparência. Falamos isso aqui também. Não adianta enriquecer enganando as pessoas. Não adianta propor algo que não é verdadeiro. A língua mentirosa é terrível. Então essa é a primeira coisa que ele pede. Ele pede, Senhor, por favor, antes de eu morrer, me dê duas coisas. A primeira delas, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. E a segunda coisa é, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. E ele vai explicar no verso 9 por que ele pede isso. Para que, porventura, de farto, eu não te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, eu venha furtar e lance mão do nome do meu Deus. Cara, que coisa tremenda que Salomão pede ao Senhor aqui. Chegando no final do capítulo, ele me saca esse coelho da cartola. Ele abre o coração e ele fala isso para Deus. É claro que o capítulo 30, né, tá falando aqui palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo e tal. E aí, mas Salomão, ele registra isso porque ele concorda com isso. Ele registra isso, né? Aqui está dentro do livro de Provérbios de Salomão, porque Salomão compactua com isso. E na verdade, isso daqui é o rasgar de um coração numa oração sincera diante de Deus. E esse é o caminho, né? Essa é a chave, cara, do capítulo 30 para a gente aprender. Primeiro, não ser vaidoso nem mentiroso. Como eu falei, vaidade é supervalorizar coisas que são passageiras, meu. Isso não vale a pena. E mentir. O que vale a pena? Cara, quantas pessoas aí propondo situações, sabe, mirabolantes aí, enganando as pessoas com as suas lábias comerciais e aí vendendo coisa que não entrega. Agora mesmo tivemos um amigo aí que pagou a festa de casamento da filha, cara, mais de 40 mil reais. E de repente a empresa faliu, abriu falência, desapareceu, levou o dinheiro de todo mundo. Isso a gente vê todo dia acontecendo, sabe? Então assim, vendendo coisa e não entregando, mentindo, enganando, fraudando. Tá aí as pirâmides financeiras aí, arrebatando dinheiro do bolso dos trabalhadores. Tá aí os esquemas fraudulentos de investimentos, que você põe o primeiro mês, como dá certo, você reinveste, deu certo, você joga tudo que tem e o cara desaparece. É claro que ele vai dar conta para Deus, para a vida e para Deus, porque o mundo gira. Mas olha quanta gente sendo enganada. Então, enriquecer mentindo, enriquecer ou investir em coisas e viver de coisas que são pura vaidade, quando na verdade isso é falta de sabedoria espiritual. Já falamos isso aqui. A sabedoria espiritual não tem nada a ver às vezes com religião, não. Sabedoria espiritual é você entender o propósito da vida, o porquê das coisas. É você valorizar as coisas que realmente têm sentido e você construir um legado. Você construir uma história que vale a pena para você, para sua família e para aqueles que vão se espelhar em você e que já se espelham em você.
uma história que vai ficar escrita, um legado que vale a pena ser copiado. Isso é um propósito de vida, isso é inteligência espiritual. Sabe, gente? Tem gente religiosa que não tem inteligência espiritual. Tem gente não religiosa que tem inteligência a nível de propósito, a nível de legado. Só precisa se reencontrar com Cristo para fechar, para completar tudo. Porque não adianta também a gente viver essa vida até obedecendo alguns princípios de honestidade, que eu conheço gente que não é religiosa, mas é honesta, é trabalhadora e tal, mas a gente sabe da realidade, da eternidade. E a gente vai ter acesso à vida eterna através de Cristo, não há outro caminho, não é isso? Mas assim, humanamente falando, a inteligência espiritual não tem a ver com religião, tem a ver com uma visão, sabe, ampla do que a vida realmente é e dos valores que realmente vale a pena. Então vamos lá, queridos. Mas essa é uma coisa que ele pede. A segunda que ele pede é a nossa chave. Ele fala: Senhor, eu não quero nem a pobreza e nem a extrema riqueza. Eu quero que o Senhor me dê uma vida equilibrada. Equilíbrio é a palavra. Busque o equilíbrio em suas finanças. Busque o equilíbrio. Prosperidade não é ser extremamente rico. Prosperidade é você ter o suficiente para viver cada vez melhor, porque prosperar é progredir, e você construir o seu futuro, né? Construir riqueza, digamos assim, riqueza no sentido de prosperidade, de acúmulo de recursos, sim, mas para viver com qualidade e para ser um instrumento de bênção também para o reino e para as pessoas. Mas assim, equilíbrio é a parada. Equilíbrio é o que está aqui. Equilíbrio é a palavra-chave desse capítulo. Nessa oração, Senhor, não me dê, não me permita, por favor, ser pobre, tão pobre, passar necessidade. Porque eu fico pensando, quem escreveu isso disse, eu fico pensando que se eu for muito pobre e um dia eu não tiver o que comer, já pensou, Senhor, eu ter que furtar para poder sobreviver? E isso daí, eu vou estar batendo de frente contra o princípio teu. Eu não quero isso. Eu não quero isso. Mas também eu não quero ser muito rico a ponto de eu perder a noção das coisas e me deixar levar pela riqueza e dizer: que Deus que nada, que igreja que nada, que Bíblia que nada. Eu enriqueci com o meu trabalho só, meu Deus, é isso aqui, e eu virar as costas para o Senhor. Então ele começa falando: Senhor, faz o seguinte, não me dê nem a pobreza nem a riqueza, me dê uma vida equilibrada, porque eu não quero, nem de uma forma nem de outra, ferir ao Senhor, ferir o meu relacionamento contigo. Sabe por quê? Aí vai a chave. A maior riqueza que podemos ter é a comunhão com Deus. Tudo aquilo que a gente construir com Deus é a verdadeira riqueza. Você pode dizer hoje: minha verdadeira riqueza é Deus. Porque com Deus eu não vou deixar me corromper pelo dinheiro. Eu não vou deixar me corromper pela ganância. E mesmo que Ele me abençoe e eu tenha muito, eu tenho Deus, eu tenho consciência que o que Ele me dá, além do que eu preciso, é para eu transbordar em projetos que Ele tem comigo ainda nessa terra, para eu ser bênção nessa terra. E cara, o capítulo 30 está dizendo: minha maior riqueza é Deus, por isso eu busco em Deus o meu equilíbrio. É claro que ninguém quer ser pobre e passar necessidade, nem Deus quer isso para você. Nem Deus quer isso para você, claro que não. Mas também Ele não quer que você fique rico ou tenha muito dinheiro e se corrompa. Sabe, gente? Tem gente que não precisa nem ter muito para se corromper, não. Se corrompe com 5 mil reais, se corrompe com 10 mil reais. Pelo amor de Deus, que é isso? Deus quer te dar muito mais.
Existem muitas possibilidades de ganhar dinheiro hoje, honestamente, mas nunca perca o equilíbrio. E o nosso equilíbrio está em Deus, porque em Deus está a nossa verdadeira riqueza. Eu digo hoje aqui, e eu te desafio, se você pode dizer isso, a minha verdadeira riqueza está em Deus, por isso nele eu busco o meu equilíbrio, para que eu não sofra falta e na pobreza eu murmure contra ele ou quebre algum princípio, mas também se eu tiver dinheiro e cada vez mais dinheiro como fruto honesto do meu trabalho inteligente, eu também não vou me esquecer que eu só tenho porque Deus me permitiu que eu tivesse e para que eu fosse bênção nessa vida para minha família e para mais pessoas. Então, é essa a palavra, é esse o princípio que eu quero compartilhar com você no capítulo 30 de Provérbios, no nosso penúltimo dia da jornada Aprendendo Prosperidade Verdadeira com Salomão em Provérbios. Nossa maior riqueza é Deus, por isso nele buscamos o nosso equilíbrio, ok? E quando isso é uma realidade, a gente não se corrompe, a gente não corre atrás do dinheiro como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Não é verdade? Isso é um ditado popular sem sentido pejorativo. Um cachorro girando atrás do próprio rabo e nunca alcança, porque é uma corrida desenfreada, desembestada hoje, atrás de dinheiro, 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 quando na verdade precisamos buscar prosperidade, porque isso nos dá equilíbrio. Nossa maior riqueza é Deus, e nele alcançamos o equilíbrio. E aí, claro que trabalhando, se esforçando, com inteligência, com investimento, com sensatez e honestidade, a mão de Deus vai nos abençoando. A gente pode, quem sabe eu estou falando aqui para futuros milionários, sei lá, ué. Quem sabe eu estou falando aqui para pessoas que vão ficar ricas. Talvez você diga, não, eu não quero ser rico. Porque você tem medo de se corromper? Você não está seguro? Então, agarre-se em Deus. E aprenda que em Deus você pode ter muito e não se corromper, porque você vai entender o propósito de ter muito. Quando se tem muito dinheiro e não se tem Deus, se corrompe. Quando se tem pouco e não tem Deus, se perde. Mas quando eu tenho Deus, eu tenho muito, eu sei para que Ele me deu muito, eu entendo o propósito disso. Então, o princípio é: minha maior riqueza está em Deus e nele eu tenho equilíbrio. Que Deus te abençoe. Se essa palavra fez algum sentido para você, aproveita aí e compartilha esse vídeo com alguém, porque depois da jornada esses vídeos vão sair do ar por causa da proposta que eu vou fazer para você amanhã. Então é isso. Já estou avisando aqui. No último dia da jornada, as lives não vão ser mais disponibilizados, que eu vou dar para vocês uma outra forma de assistir esses vídeos. E fique tranquilo, olha, de verdade, você vai gostar da surpresa que eu vou te preparar, que eu vou te apresentar amanhã no último vídeo. Que Deus te abençoe, um abraço. Joquebed, que saudade de você e do Marcos, de sua família. Penha Leal é minha irmã mais velha, né? Que bom ter você aqui também hoje. Que Deus abençoe vocês. Demorou um pouquinho, mas deu tudo certo, né? E aí, para quem está assistindo a gravação, não faz diferença nenhuma ter sido mais cedo ou mais tarde, mas para a gente que estava lutando aqui com essa conexão de internet louca aí, fez toda a diferença. Mas graças a Deus que deu certo. Beijo no coração e vamos seguindo em frente. E olha, Deus tem mais para você. Seja próspero, sem medo de ter dinheiro, porque é você quem manda nele, não é ele que manda em você. E aí Deus te dirige no caminho da sabedoria. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.